que não tinha registro para vender. Mas o começo de negócio pequeno. Claro, e era esse esforço dos produtores de começar a fazer vinho. Hoje o pessoal se regularizou. Começar a fazer vinho e tateando e tudo para conseguir ter estrutura para se regularizar, que não é uma coisa fácil. Então tinha isso, tinha vinhos importados, que eu comprava das importadoras, praticamente as que trataram aqui contigo na primeira temporada do podcast. Na época menos, porque não eram todas ainda que atuavam ou que eram de fato conhecidas, que tinham esse tamanho. E a outra parte era vinho que vinha comigo de cada viagem que eu fazia para fora, dessa construção que eu fiz, que não foi só aqui, como também fora, para aprender a vinificar. Claro. E essa junção que eu fiz lá e coloquei dentro da loja e começamos a comercializar. Numa tentativa clara de construir cultura de consumo de vinho com um olhar diferente, com mais consciência do que se está consumindo. Uhum. Na hora que nós começamos a fazer isso, começou uma descoberta na nossa vida, na minha e da Kelly. Eu vou às vezes olhar para lá, tá, pessoal? Porque a Kelly está sentada aqui nos assistindo. Na minha e da Kelly, que é uma descoberta que eu tinha me decidido ir para o vinho natural por duas questões fundamentais. Eu comecei buscando entender... Eu fui conhecer o vinho brasileiro. Como todo gaúcho, acho que quase todo brasileiro, eu comecei bebendo vinho argentino e chileno, basicamente. Normal. E aí, gostava daquilo ali, achava bacana, e eu disse, mas para aí, cara. Tem esse negócio do vinho brasileiro, tem que ter vinho brasileiro bacana. Vamos beber vinho brasileiro. Uhum. E aí eu vou basicamente pro Vale dos Vinhedos, que era onde tinha na época ali em ebulição, por mais que parte das uvas ali viessem já da Serra do Sudeste, viesse alguma coisa da campanha, estava começando, e alguma coisa de Campos de Cima da Serra, mas era o Vale dos Vinhedos onde estavam as vinícolas. Eu vou para lá conhecer e começo a provar todas elas. Todas as comerciais ali eu caí para dentro, fui para dentro delas fazer degustações, conhecer o produtor, conheci como fazia, e para mim foi uma coisa muito louca que eu não conseguia entender. Como que o vinho brasileiro é tão parecido com o vinho argentino e com o vinho chileno? Não faz sentido. Uhum. Não faz sentido porque a condição nossa edafoclimatológica é completamente diferente da deles. Então não faz sentido ser tão igual. Alguma coisa está errada. Você vê que não é por causa do clima e das condições, né? É por outro motivo. Sim, claro. Alguma coisa ali está. Não é a explicação que estão dando. Disso eu descubro, que na época chamavam de vinícolas boutique ou vinhos de garagem. Uhum. Que depois virou microvinícola, cada uma tem o seu. Uhum. Mas na época era vinho de garagem, que era o bacana. Artesanal agora também. Artesanal agora. Era o vinho de garagem, a vinícola boutique ali, que era o pequenininho. E nisso eu me defronto com algumas coisas que aí sim eu bebi e disse, opa, aqui tem um negócio diferente. Aqui tem uma expressão outra. Indo falar com os produtores, eu disse, cara, o que é isso que tu faz aqui que sai tão diferente do vinho das outras comerciais aqui que eu tô bebendo se tu tá do lado dos caras? Alguns compravam uva do mesmo vinhedo que os caras compravam para vinificar. Então a mesma uva do mesmo lugar gerava vinhos tão distintos um do outro. E aí me apresentaram, cara, isso aqui é vinho natural e isso aqui é o que eles fazem dentro dessas cantinas industriais. Isso aqui é o vinho com química, isso é enologia moderna. Bugou a cabeça, né? Porque eu até então não tinha entendido que o vinho dessas grandes indústrias era, na verdade, um alimento ultraprocessado. Ele não é mais a uva transformada em vinho. Ele é a uva que começa a fermentar e é manipulada completamente para gerar um resultado dentro da garrafa, que é o que ele vai estar vendendo. Uhum. E eu não sabia disso, eu não tinha me dado conta disso. Eu sou daqueles... E aí volta a Kelly, ó. Eu sou daqueles que, como ela diz, depois que a gente vê algo, como é que diz ver? Pois é, depois que vê a cor, não dá pra ver o mundo em preto e branco. Não tem depois jeito. Que sabe, como que eu vou deixar de saber? Eu quero? Não quero. Então eu começo a descoberta, digamos assim, disso tudo pelo sabor. E caio na saúde. E são as duas coisas que fundem para nós e me coloca nessa outra condição em que quando a gente abre a Casa Vivar, começa a se dar conta que, se pro vinho eu penso isso, como é que eu não penso isso para tudo que eu consumo? Com certeza. Como é que eu não penso isso pro queijo? Que eu tenho uma queijaria de queijos artesanais brasileiros, todos eles nessa mesma lógica. Como é que eu não penso para charcutaria? A charcutaria com sal de cura é muito mais seguro de fazer, não tem chance de perder praticamente. Uhum. E fica muito mais bonita, porque ela tá ali aquele vermelhão instalado, quase brilhoso.
não deixa oxidar. Pô, mas no sal de cura tem nitrito e nitrato, cara. Tu quer consumir isso conscientemente? Eu sei que tem ali. Eu olho para uma charcutaria dessa e digo, cara, não vou comer isso aqui. Então, na hora que a gente traduz isso para tudo, a gente começa numa caminhada ao longo desses 3 anos que ficamos ali naquela pequena garagezinha ali na Dinarte Ribeiro, que nos leva a descobrir que nós passamos a sonhar um sonho que a gente não sabia que sonhava. E decidimos realizar esse sonho, que é integrar isso tudo, toda essa compreensão num pacote de experiência. Possibilitar uma pessoa entrar na nossa frente e a gente entregar para a pessoa tudo isso. Nós queremos fazer isso agora. Nós queremos compartilhar com as pessoas o que nós vivemos no dia a dia. Eu defendo que nós temos que beber um café que tem que ser moído o grão na hora para ter outra expressão. Tem que ser um café especial e não um café que tem 30%, 40% de outras coisas misturadas ali, que é permitido aqui colocar. Eu não decido isso só como discurso. Eu não decido isso só para servir lá na minha loja. Eu decido isso no meu dia a dia. É que parece que a Casa Vivá como um todo vira, na verdade, uma questão de lifestyle. E eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que ela ficou banalizada e aí hoje em dia virou uma questão de marketing. Mas quando eu digo lifestyle, é realmente um estilo de vida. Tá? E acho que quando a pessoa ela se adentra a Casa Vivá pela primeira vez, ela já vê ali o café ali na entrada, né, com pão de queijo, com... Exatamente. Entendeu? Você sobe depois para os vinhos, para a comida, para o ambiente, para a horta ali na frente com plantas não convencionais. Então, eu acho que você, na verdade, o que você vê quando você entra na Vivá, se você se permitir, é a possibilidade de experienciar um estilo de vida de tudo. Eu acho que assim, a nossa decisão, e é por isso que virou a realização de um sonho para nós, tá? Mas a gente não sabia que sonhava isso. A gente descobriu isso ali dentro da loja da Dinarte. Nós expandimos a nossa compreensão das coisas e expandimos a nossa decisão de entregar a experiência. E aí o entregar a experiência, ela parte dos insumos serem naturais, mas ela parte de construir uma narrativa em que ao longo da experiência ali dentro, nunca é só um jantar. Nunca é comer uma comida. A gente não vende comida, a gente não vende vinho. Até vende, vai ter gente que vai entrar lá e só vai comprar vinho. Mas o que a gente entrega é um conteúdo que é dessa construção que a gente fez. Então é uma narrativa que te apresenta o seguinte, que é a nossa compreensão. Por isso que é Vivá o nome. Vivá é uma palavra em tupi-guarani que quer dizer a força da natureza. A nossa compreensão e foi o que nos convenceu, os melhores sabores e as melhores sensações que a gente tem para ter, eles vêm da natureza. Eu não preciso ter química adicionada. Eu não preciso ter manipulação. Eu não preciso ter nada inventado. A natureza entrega é tão farto o que ela nos entrega de possibilidades da gente se realizar pelo sabor, pelo momento, pelo que nós estamos ali vivendo, que a gente não precisa ter nada com outras coisas colocadas.